Esse trabalho é sobre diversidade microbiana em tanques de cultivo de camarão em sistema biofloco, BFT. O trabalho foi produzido pelos bolsistas de iniciação científica Renata, Mariana, Marcelo e Jonas, orientados pela professora Dionéia. Contamos com as parcerias da Estação Marinha de Aquicultura da FURG e IF Sudeste de Minas Gerais. Em um sistema de cultivo, alguns compostos químicos, em especial os nitrogenados, oriundos principalmente de excretas e ração, podem interferir na mortalidade dos animais no tanque. Para controlar elevadas concentrações desses compostos, alguns sistemas de cultivo necessitam de grande troca de água. Mas você pode estar se perguntando, o que é o biofloco? O biofloco é um agregado de micro-organismos, matéria orgânica e inorgânica. Os micro-organismos do biofloco reciclam os compostos químicos tóxicos em compostos menos tóxicos para o cultivo, permitindo que o sistema BFT tenha pouca ou nenhuma troca de água. Sabendo a importância dos micro-organismos, questionamos: existe padrão da distribuição da diversidade microbiana em um tanque BFT? Para tentar responder a essa questão, amostras foram coletadas na Estação Marinha de Aquicultura da FURG, Rio Grande do Sul. A coleta foi realizada em 3 regiões. A primeira região foi chamada sobrenadante, onde se forma uma manada devido ao acúmulo de sobrenadante. A região do aerador, na coluna d'água, com maior concentração de bolhas. Em terceiro, a região denominada plâncton, região com pouca movimentação. Para cada uma das regiões foram coletadas 5 amostras aleatórias. As amostras foram fixadas em paraformaldeído, sonicadas e filtradas. Por meio da técnica de Fish, fragmentos específicos de material genético fluorescente ligam-se ao material genético dos micro-organismos. Esse processo é chamado de hibridização. Nós utilizamos as sondas para protobactérias, actinobactérias, firmicutes, bacteroidetes e Euryarchaeota, para identificação de grandes grupos bacterianos e de arqueia, e utilizando também o fluorocromo DAP para observação dos procariotos totais, bactéria e arqueia. E observamos em microscópio de epifluorescência. As amostras foram analisadas intra e entre as regiões. A maior densidade de procariotos ocorreu no sobrenadante e a menor no aerador. Os pontos apresentaram valores distintos dentro da região do aerador e dentro da região plantônica. Houve também diferença na densidade dos grandes grupos microbianos entre as 3 regiões. Aproximadamente 55% dos procariotos da região do sobrenadante pertenciam aos 4 filos de bactéria e 1 de arqueia. Nesse local, as protobactérias representaram cerca de 17% dos procariotos da região e bacteroidetes 13%. Na região aerador, aproximadamente 64% dos procariotos pertenciam aos filos avaliados. Proteobactérias representaram cerca de 18% dos procariotos da região e bacteroidetes 28%. Aproximadamente 34% dos procariotos na região plantônica pertenciam aos filos avaliados. Nessa região, o filo Protobactérias representou aproximadamente 11% dos procariotos do local e Bacteroidetes 7%. Com esse estudo, confirmamos o caráter heterogêneo do tanque de cultivo de camarões. Não houve padrão de distribuição da diversidade microbiana no tanque. Também concluímos que o tanque possui densidades distintas dentro de cada hábitat, com exceção do sobrenadante, que foi homogêneo, e também existe diferença entre os 3 hábitats. Que amostragens microbianas do tanque de camarão requerem cuidado na representatividade. Agradecemos a todos que de alguma forma contribuíram para esse trabalho.